E aí pessoal, beleza? No episódio de hoje falaremos sobre gestão de pessoas, como coordenar a equipe, liderança, como contratar. E aí agora a coisa começa a ficar mais difícil, né? Porque realmente os desafios que envolvem aí a contratação, a gestão de pessoas, a gente até fala hoje a atração de pessoas boas, parcerias, justamente para você dinamizar o seu negócio, né? E você manter um ritmo sempre crescente. Que não é muito fácil hoje em dia, né? Nós temos em determinados mercados uma falta de mão de obra. Então nós precisamos nos reinventar aí nas questões que envolvem a gestão, a atração, né? Manutenção de pessoas, de talentos, para a gente conseguir os objetivos do nosso negócio. É uma questão dessa gestão de pessoas, né? Nós estamos, o assunto principal do público nosso é aquele pequeno empreendedor. Então, até ontem, né, ele estava empreendendo dentro de uma empresa, alguma coisa nesse sentido, ou está na oportunidade ali quer montar um negócio. Muitas vezes ele não tem essa habilidade de coordenar pessoas. E ele, talvez, muito também na questão, ele é muito bom naquilo que ele faz. Né? Como que ele consegue desenvolver essa habilidade? Né? Que eu vejo que ele tem grande dificuldade nisso aí. Outra coisa que a gente nota também bastante é na questão de, na hora de recrutar, se o empreendedor vai optar por alguém para ele ensinar todo o processo, começar do zero, dar uma oportunidade, ou se ele vai no mercado buscar alguém que já tenha um total conhecimento, alguém que já chega para solucionar o problema. A gente vê também que é uma grande dificuldade que os empreendedores têm hoje, essa decisão. E de fato a questão dessa movimentação de pessoas, ela é crucial. E aí nós empreendedores, todos, né, que vão buscar o empreendimento, hoje a gente tem algumas vantagens, vamos falar assim, né? Porque nós estamos num processo de transformação do trabalho. Com a pandemia foi de fato algo que impactou, né, muito na nossa vida, em alguns aspectos aí de uma forma triste, mas por outro lado ela veio revolucionar principalmente a questão que envolve o trabalho, né? Nós temos as questões aí hoje virtuais, do home office, nós temos situações hoje da tecnologia que avançou muito rapidamente, até por uma necessidade imposta, né, pela pandemia. Então a gente percebe que o empreendedor hoje, o empresário, ele precisa olhar muito para essa nova fase que a gente fala da movimentação de equipes. Porque se por um lado, no processo tradicional, né, recrutamento, seleção, CLT, toda uma situação que envolve uma relação de trabalho que a gente fala que é CLT, né? Uma relação muitas vezes que é formada numa hierarquia. Por outro lado, agora nós temos todo um universo, né, dentro das comunidades colaborativas que falam de movimentação de relação de trabalho bem diferentes. Então, a importância do empresário e do empreendedor, quando for partir para esse movimento, né, de atrair pessoas para o seu negócio, ele olhar para o que tem hoje de novidade no mercado. Porque o que pode acontecer e de fato está acontecendo? De cá, né, como nós temos conversado, existe uma série de, às vezes, dificuldades. Né? E de cá, por outro aspecto, numa atração de parceiros, às vezes uma relação de trabalho diferente, mais flexível, que nós vamos estar conversando ainda hoje sobre isso, eu posso ter saídas para essa dificuldade. Então é como se a gente fala, né, do limão faz a limonada. Né? Nós estamos numa situação difícil, a pandemia trouxe muitas novidades, mas por outro lado, aquilo que veio como essa novidade pode ter sido e está sendo em muitos casos a salvação. Né? Eu já dou um bypass, como se diz, já dou um pulo, né? Saio de uma situação que não é simples trabalhar e vou para uma outra que está agora num processo acelerado de manutenção. Porque as dores que a gente fala de manter a equipe motivada, como o Bruno falou, a liderança, se eu não tenho essas habilidades, cada vez mais, né, vão ser necessárias. O pessoal fala muito das soft skills hoje, né, dessas habilidades do temperamento, da conduta, da postura da pessoa enquanto ser humano. E uma dica às vezes que a gente deixa aí dentro disso que o Evandro falou seria quando a pessoa detectar que ela realmente, um empreendedor, não tem essas habilidades, contratar um parceiro, trazer uma pessoa para ajudar nessa manutenção, nessa motivação, nessa linha de raciocínio que ele tem dentro da empresa e conseguir mostrar para que essa manutenção seja positiva. Sem dúvida. Acho que isso é de extrema importância, né? esse auxílio. Porque quando a gente vê muito aqui no escritório,
muitos empresários nos relatam mesmo, é essa dificuldade realmente de selecionar. Vou contratar, contrato meio que por acaso ali, que menina apareceu aqui e chamei ele, vou testar. Fez indicação, né? Não. Um amigo liga pro outro, tem um amigo fazendo serviço, outro tem uma vaga, e traz e coloca na empresa. É mais fácil, né? Não, é fácil, só perguntei pra esse amigo, tinha um menino parado lá, é quase que assim, tá passando na rua, puxa, pega o rapaz ali, bota o uniforme e segue a vida, né? E tem questões que não pode ser assim. Por exemplo, uma empresa que trabalha com segurança, ou manutenção elétrica, ou de segurança eletrônica, a gente tem que subir no prédio, tem que subir em cima do muro, instalar as coisas, né? Você não pode colocar qualquer um assim, já no lado do trabalhista, para fazer isso, né? Sem dúvida. Chega sem preparo nenhum, a empresa também não proporciona isso. E aí, a gente fala, tem as dificuldades, inclusive dependendo do nosso local aqui, na nossa região, né, nessa nossa área geográfica, você tem uma oferta de mão de obra, você colocou essa técnica ainda mais carente. Você vai num centro maior, São Paulo, você tem lá uma região mais industrializada, você tem pessoas já habilitadas tecnicamente. Então até essa transação de pessoas, né, você encontra disponível essa mão de obra. Aqui embaixo no interior você não encontra. Então é dificuldade realmente. E às vezes no afã de tornar a coisa mais fácil, né, mais rápida, menos trabalhosa, vai ser muito pior. Eu ganho a princípio um tempo agora, eu imagino que vou ganhar um tempo agora, só que depois eu tenho rotatividade, eu tenho satisfação, eu não tenho rendimento. Então a gente comenta, e é de fato importante, você ter às vezes uma demora nessa contratação, fazer isso de uma forma mais profissional, né? Não apenas na indicação, mas fazer aí uma base, para que você não tenha tanta rotatividade e não tenha tanto risco, né, dependendo das funções que você vai atuar. Porque aqui no interior, como se falar, é muito comum, né? Você eu conheço tal pessoa e tal. A indicação ela pode ser muito boa, né? Porque dependendo do nível de segurança, qualidade que você precisa, se der uma indicação boa, ótimo, você já queima etapas. Mas nem sempre acontece assim, nem sempre você encontra uma boa indicação. Ali complica. E essa indicação que a gente citou aqui, ela é quase que cultural na região nossa, que já está inserido aqui. Famoso rei. Conhecido, então já vou tentar. E até nisso que você está falando, nesse RAF, aí a gente traz essa visão contábil, trabalhista, melhor dizendo, desses processos. Porque que muitas vezes que o empresário ele não faz? Ele não contrata, ele contrata, mas não registra. Aí depois vem registrar, aí também não. Já é como você organiza, né? Contrato de experiência ou não contrato de experiência. Ele não usa desse recurso, que seria fazer o teste, que já tem na legislação prevista, né? De ter o contrato de experiência. Ou quando faz o contrato de experiência, não consegue fazer aquela manutenção, né? Vou contratar por 30 dias para testar a pessoa, para ver se vai render mesmo, eu vou renovar para continuar. Não faz essa análise, né? Porque isso dá uma segurança para a pessoa. Porque depois, agora eu quero mandar embora, passou um dia, já vários casos aconteceram aqui no escritório, faz a contratação, a gente faz o registro certinho, pergunta o contrato de experiência, quanto tempo, não, faz aí de 45, faz de 30, beleza. Aí, depois de 2 dias que venceu o contrato, ele liga, agora quer mandar embora. Aí você tem que pagar aviso, tem que pagar multa de FGTS e toda aquela questão. Se você já está identificando que a pessoa não está rendendo, é um dia para o outro que você vai perceber, né? Não, principalmente que já vai dando indício, vai te mostrando e tem que, se não serve para aquilo, você tem que dispensar o mais rápido possível. Sem dúvida, não perder tempo, né? Porque depois isso vai onerar ainda mais a dispensa. Muito mais. Por isso que essas novas formas de trabalhar hoje têm se destacado, né? E vieram muito com as próprias startups, né? O boom que teve nas startups, né, anos atrás e agora também com a questão da pandemia, mostrou que eles falam que são essas equipes ágeis, né, colaborativas. As pessoas se unem para desenvolver projetos e produtos numa velocidade, né, não nem velocidade, né, uma agilidade muito grande. E isso trouxe o sistema colaborativo. Então, independentemente do profissional ou do empreendedor optar por fazer, né, uma associação de pessoas, né, de colaboradores dentro dessas novas modalidades que existem,
Mas se eu continuar fazendo a contratação da forma tradicional, eu preciso importar para o meu negócio ou trazer para a minha empresa pelo menos o conceito, né, de como essas equipes se movimentam. Até para isso, para identificação já no início, se esse colaborador vai realmente ter condições de permanecer na minha empresa. Porque o que muitas vezes acontece, e às vezes a contratação pode ter sido bem feita, eu fiz lá um processo legal, né? Em todos os sentidos, só que daí esse profissional vem para dentro do meu negócio e não há uma integração. Não existe aí já dentro da empresa um preparo para receber esse profissional e para medir o desempenho dele, para acompanhar ele, para fazer os possíveis treinamentos. A gente fala que é integração, né? Porque a contratação é uma das situações, né? Recrutamento, seleção, tal, uma pessoa veio para dentro da empresa, eu preciso ter uma integração. Eu tenho que integrar esse profissional para ver se ele tem a ver com a cultura da empresa, qual que é o perfil desse profissional em termos de conduta, de postura, né? Se ele está correspondendo àquilo que a gente imagina ou pretende que ele corresponda. Se ele inserir na equipe, se eu consigo colocar ele nessa dinâmica de trabalho com os pares, né, nessa avaliação 360 graus, acompanhando esse desempenho, avaliando isso junto com os gestores, eu ganho um tempo muito grande. E às vezes não é isso que acontece. Então hoje, cada vez mais, essas situações novas precisam ser trazidas para o nosso negócio. E aí a gente pode cair em outro lugar, que são as resistências. Né? Porque dependendo se a pessoa está muito engessado, né, nas posturas antigas, vai ser difícil fazer essa migração e essa transformação. Mas a experiência tem demonstrado que tem que se fazer. Hoje não se concebe mais a gente continuar com práticas antigas, né, de movimentação de equipe, de gestão de pessoas, de liderança, porque já ficaram, como tudo fica, né, mais obsoletas. Então tem que haver transformação dentro da nossa empresa nesse sentido. E uma vez que essa integração é mal feita, corre o risco de perder um profissional bom. Talvez essa integração mal feita, talvez você desloca ele para um local, para um departamento que não é onde ele iria render, talvez é um local que não foi o que era previamente combinado, então você tem um desvio de função e ali você vai perdendo o profissional e a empresa vai perdendo também e o profissional cada dia mais desmotivado e desinteressado, mas não por culpa dele, porque não houve essa integração, a empresa não soube trazer e aproveitar as habilidades dele. E outra coisa, isso que nós estamos falando aqui, mas não precisa ser para empresa grande, não tem necessidade. Porque todos esses conceitos, todos esses processos, eles funcionam desde aquele pequeno empresário, acabei de abrir empresa, vou contratar o primeiro funcionário, eu já tenho uma equipe de 5, ele já tem que ter isso meio que instalado dentro dele. Precisa ter um manual, né? Das grandes corporações, um código de conduta, daqueles bem elaborados. Mas se ele não souber esses detalhes que a gente está conversando aqui, ele vai nem conseguir nem cobrar o funcionário. Se ele está dentro da empresa pequenininha. É melhor ele começar quando a empresa ainda está pequena, aprender esse processo, para quando ele crescer, ele não sentir aquela dor das contratações, né, do crescimento. O baque. Aí ele tendo essa noção, contratando no começo, fazendo essas análises, a tendência dele é escalar. Porque ele vai contratar, ele já sabe, ó, eu quero para aquela função ali, pelo menos ele tem isso na mente dele bem organizado. Se ele puder transferir isso para o papel, melhor ainda, né? Isso vai seguindo, mas se ele tem na mente bem organizado, ó, é aquela função, a pessoa vai fazer assim, 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 mesmo que seja indicação de conhecido, mas ele vai fazer o quê? Fulano, indicou, beleza, mas quais as características dele, está de acordo com aquilo que eu estou esperando indicar? A indicação é válida, ajuda. Mas se não tá, não vai ficar com a pessoa porque é o fulano que indicou, né? E aí é outro risco, né? Porque é complicado isso, né? E depois pode mandar embora. Então. E aí, ainda mais no interior que a gente está falando aqui. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar muito antes de tomar as decisões. Porque você pode ter depois prejuízos, não só financeiros, né? Mas prejuízos até de amizades, né? Aí a gente já aborda até um outro ponto desse agora que é empresa familiar. Que aí empresa familiar acontece isso, o cara, vamos falando, né, continuando essa ideia da pandemia, daquele que perdeu o emprego, resolveu empreender, crescendo, vou trazer minha esposa, vou trazer meu filho, vou trazer meu sobrinho, e para cobrar, é o jantar de domingo, porque tá, o almoço de domingo tá na lista. E na nossa região aqui, mesmo no Brasil, né, as estatísticas mostram, grande parte das empresas são familiares, né?
que começaram com essa dinâmica familiar exatamente assim. E não tem problema nenhum começar assim, né? Pode, porque é bom você ter uma mão de obra familiar desde que haja uma harmonia. Mas aí é importantíssimo que você falou, os processos têm que estar definidos. Esse conceito, ele desde o início tem que estar valendo, para que possa existir essa separação. Uma coisa é a família e outra coisa é a empresa. Então, trabalhar junto precisa de alguns conceitos, algumas regras, uma movimentação diferente, para que isso não se torne depois um problema. E é o que você falou também, né? A empresa é pequena. Esse conceito tem que ser desde o início. A gente já tem que começar certo essa dinâmica, porque havendo essa interação, né? Essa ligação do trabalho, das equipes do trabalho, do fluxo de trabalho, com dinamismo, e aí essa comunicação ser sempre ágil, né? A informação, a motivação. Então todos esses processos são muito dinâmicos. A empresa precisa, dentro da sua gestão, né? Dinamizar esses processos. Porque se você não tem esses processos, se você deixa de lado, porque a empresa é pequena, precisa ter um RH, né? Não há essa preocupação com as pessoas, da forma como está essa expectativa, como é que está essa satisfação, né? Se isso não é medido em termos de resultado e desempenho, a pessoa acomoda, né? Daqui um pouco fica mais difícil, as coisas ficam engessadas, perde-se um pouco dessa movimentação interna e aí se pode estar perdendo talento justamente também por isso, né? Que você falou. Aí o cara bom, aquele que de repente podia render muito, se vê frustrado nas suas expectativas, daqui um pouco tem uma outra solução melhor para ele busca isso e a empresa perde um bom talento. Exatamente. Né? Então, assim, fica isso tudo que a gente está conversando, para mim fica bem claro, né, para todos vocês, que independente do seu tamanho, independente do tamanho da sua empresa, vai ser extremamente importante ter pessoas para trabalhar. Até um médico precisa de uma secretária. Então, assim, gestão de pessoas está totalmente inserida dentro da sua empresa. Mesmo se a empresa ainda for pequena, não tem uma condição de você ter um departamento de RH, você pode ter terceirizado esse apoio para vocês, né? E também a contabilidade dá todo esse apoio na questão dos processos trabalhistas, né? Então, sim, desculpa, não tenho para falar que não gerenciar as pessoas, né? Exatamente, e quanto antes começar a inserir esse processo na empresa, quanto antes aperfeiçoar isso, melhor a empresa vai ficar, vai ter um crescimento mais sólido, um crescimento mais tranquilo, uma coisa que não vai gerar tanta dor de cabeça. Dor de cabeça ela existe, sempre vai existir, mas você vai crescer pautado na segurança, da contratação, de se cercar de boas pessoas, de bons profissionais. Isso é importantíssimo porque essa antecipação, né, do RH, não esperar a coisa estar num nível já estamos aí, né, com a corda no pescoço, precisa de gente aí, a pressa é inimiga da perfeição. Então às vezes você traz um colaborador, um parceiro antes, né, que daí ele está pegando aquele embalo, está começando, aprendendo isso, quando as situações do crescimento chegam, você já tem essa pessoa. Então é sempre um pouquinho antes, né? E é muito importante procurar o parceiro certo, né? Nós estamos aqui com a B2B, então hoje não se tem desculpa mais. Por quê? Porque a contabilidade ela tem condições de dar essa assessoria, de dar esse suporte, tanto nos aspectos legais, né? Porque hoje tem muitas questões que estão mudando e é importante estar atualizado, quanto nos processos, né? Que porventura esse empreendedor, essa empresa precisa colocar. Só fazer outro ponto aí de processos, já falando, a gente não abordou aqui, mas os processos relacionados à Receita Federal, né, ao Ministério do Trabalho, é tudo digital agora. Não tem mais aquela questão de, vamos ajeitar aqui. É tudo digital, é tudo online, tudo ao vivo e instantâneo. Então, qualquer movimento que você faça na área trabalhista, contratação, demissão, férias, folha de pagamento, é registrado instantaneamente. Né? Então, aumenta o risco ainda mais. Né? Muito, muito mais. Muito mais. Pessoal, espero que essas dicas, esse bate-papo seja úteis para vocês, para a sua empresa. E fiquem atentos, na próxima quarta a gente estará de volta com outro tema e talvez até um convidado aqui para bater um papo com a gente. É isso aí, você pode, né? Você pode. Pessoal, valeu, hein?